perplexo, mas que Francisco está de bom humor. O JN começa às 8h30, hora de Brasília. Até já. Boa noite, Paraná. Oferecimento: Semanas Premiadas Condor. Eletrotráfego, compre em até 21 vezes. Imóveis Brasília, só aqui tem tudo. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o estado. Temporal de verão derruba muro de escola em Curitiba. Os próprios alunos na sala viram, da janela da sala de aula, o muro caindo e começaram apavorados, gritando, achando que a escola estava caindo. A chuva também provocou alagamentos. O quintal da Rosângela é de frente para uma das ruas que alagou. Moro aqui há 45 anos e nesses 45 anos, mesmo com a obra do rio, alaga. Em Londrina, segurança reforçada depois dos protestos violentos que pararam a cidade e provocaram estragos. As manifestações começaram depois que a polícia matou a tiros 2 jovens no fim de semana. É uma injustiça que fizeram isso com o Kelvin Coelho, porque o Kelvin simplesmente ele era uma criança. Eu sempre ensinei ele a estudar, ele estudava, ele trabalhava. A polícia militar disse que os jovens reagiram armados a uma abordagem. Começa o júri popular de 8 torcedores do Atlético acusados de tentar matar um torcedor do Coritiba durante uma briga entre torcidas organizadas em março do ano passado. Morre a mulher que teve 80% do corpo queimado em uma explosão de gás. Em uma explosão, aliás, causada por vazamento de gás. 2 farmácias de uma cidade com menos de 9 mil moradores movimentam R$800 mil na venda de remédios e viram alvo da Polícia Federal em uma operação contra a fraude no programa Farmácia Popular do governo do estado. Em Ponta Grossa, moradores enfrentam mais um dia de calor e de torneiras secas. Os pais foram orientados a buscar os filhos antes do fim das aulas. E hoje tem show do cantor Sting, de 73 anos, ex-vocalista de uma das bandas de rock mais famosas da história. Agora na capital de todos os paranaenses, 20 graus. Boa noite, Paraná. Volta com essas e outras notícias. Logo depois do intervalo, eu espero você. Isis fez Cirlei perder a chance de se acertar com Berta. Agora eu tenho certeza absoluta, você não vale nada. Não. Foi ela que me agarrou. Não, Isis, fala à frente. Me agarrou. E você, Isis? Eu quero você fora da minha casa. E será que chegou a hora de Mavi pagar por uma das armações contra Rudá? Então a Viola tinha razão o tempo todo. Você armou a morte da Felipa para incriminar o Rudá, é isso? É. Hoje, mania de você. Frescor com economia Condor. O melhor do seu dia começa com produtos fresquinhos e saudáveis. Compre com economia e concorra a prêmios toda semana. Farinha de trigo Arapongas, 15,98. Café Três Corações, 475 gramas, 24,99. Tomate, 2,97 o quilo. Filezinho Sassami, 16,90 o quilo. Alcatra com maminha, 36,90 o quilo. Sabão brilhante, 800 gramas, 8,99. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Só Móveis Brasília tem tudo. Tem lavadora com Sul 12 quilos, só 10 de R$ 189,90 em Móveis Brasília. E a gente começa a edição de hoje falando da chuva forte que causou estragos mais uma vez aqui em Curitiba. Ruas ficaram completamente alagadas e em uma escola o muro desabou. Foi tanta chuva que o muro desse colégio estadual no bairro Cidade Industrial de Curitiba veio abaixo. Mas o muro foi todo destruído. Isso aqui para nós é um problema muito sério. Os próprios alunos na sala viram, da janela da sala de aula, o muro caindo e começaram apavorados, gritando, achando que a escola estava caindo. E aí os professores todos apavorados, para atender os alunos, para segurar esses alunos dentro da sala de aula. Então foi um caos muito grande. A escola é de ensino integral e na hora da enxurrada havia cerca de 100 alunos no prédio. A água também estragou os computadores da biblioteca.
Durante a tarde, técnicos da prefeitura avaliaram os danos e devem entregar um laudo para a Secretaria Estadual de Educação. A gente está com medo de que entre pessoas estranhas, desconhecidos, que façam alguma coisa com o colégio, com os equipamentos do colégio ou com os alunos, né? Então é um aperto que fica. Então esse é o maior medo da gente, a segurança dos nossos alunos. Segundo o boletim da Defesa Civil, 10 escolas da capital foram afetadas, 5 delas com riscos estruturais. Foram registrados alagamentos em pelo menos 15 pontos de diferentes bairros. Ruas do centro da cidade ficaram completamente alagadas. Nesse condomínio, a água invadiu o estacionamento. Meu Deus, gente. Olha isso aqui, tá puxando meu pé. Olha aqui meu pé. Tem condição um condomínio disso aqui? Nesse ponto, o rio Belém, que corta a cidade, transbordou. Um dos bairros mais atingidos foi o Parolim. O quintal da Rosângela é de frente para uma das ruas que alagou. Moro aqui há 45 anos e nesses 45 anos, mesmo com a obra do rio, alaga. Ele chega quase a transbordar. É chuva, lodo, o lodo seca e vem a poeira. E o cheiro que você deve estar sentindo de valeta, né? A gente está no último ponto onde a água baixa. Ela demora mais por ser uma região de descida aqui do bairro. E a gente se pergunta onde estão os bueiros. Claro, estão completamente tapados de água. Mas às vezes eles dão um sinal de que estão ali absorvendo muito aos poucos. Você consegue ver um redemoinho assim, né? Que está sugando boa parte. Agora imagina você o tanto de entulho, o tanto de folhas, galhos que acabam entrando nos bueiros depois de um alagamento como esse. Eu vim dar uma olhada aqui porque já estava ali para frente da minha casa ali, porque já estava chegando na porta da minha casa e olha que é uma subida. Aí a gente veio tirando a água e a gente veio dar uma olhada aqui. Eles mexeram, tiraram as árvores e tudo, eles não limparam o fundo do rio. Aí toda vez que chove, não precisa nem chover muito, assim, não precisa ser torrencial não, que já alaga tudo. É dá até medo da gente, dar uma chuva a gente fica apavorado. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum morador precisou ser retirado de casa na região do Parolim. Estava bastante alagado, né? Eu pedi para o pessoal tomar bastante cuidado com relação a águas rápidas ali perto do córrego mesmo ali, né? Mas não foi necessária a nossa intervenção naquela parte ali. Não está sendo fácil a vida em Curitiba quando chove, né? Em Maringá, um carro ficou preso numa enxurrada. Pelo barulho, dá para ter ideia da força da água. Os bombeiros precisaram resgatar um motorista que não conseguia sair do carro por causa dessa correnteza que você está vendo aí. Ele não se machucou. Choveu forte durante 1 hora na cidade, o suficiente para essas imagens assustadoras que a gente está vendo aí. Parece um rio, né? Muito, muito perigoso de fato. Essa imagem mostra a força da chuva em Maringá. Sobre a previsão do tempo, a gente vai até Paranavaí, no noroeste do estado, para falar sobre essa chuva que chegou em praticamente todo o Paraná, assustou moradores de várias regiões. O Evandro Oliveira está ao vivo aqui conosco, direto de Paranavaí, nesse pôr do sol, que nem parece que choveu, né, Evandro? Aí em Paranavaí fez muito calor, mas aqui do outro lado do estado choveu e choveu bem. Dá para a gente ter aí um panorama do que deve acontecer nos próximos dias? Boa noite, bem-vindo. Oi, Ellen, boa noite para você, boa noite a todos. Dá sim, essa é uma associação, né? O tempo quente, onda de calor e uma grande umidade do ar, essa chuva de verão chega com força e acaba causando esses alagamentos no estado do Paraná. Nós preparamos uma tela para mostrar para você de casa o acumulado de chuva na capital paranaense, em Curitiba. Isso porque, olha só, para o mês todo eram previstos cerca de 147 milímetros de chuva. Com a chuva dessa tarde, que passou de 46 milímetros, já atingiu a média histórica para o mês de fevereiro, faltando aí 10 dias para o mês acabar e ainda com previsão de chuva para os próximos dias. A gente de Curitiba vai para Guaratuba, no litoral, porque olha só, nesse momento 22 graus por lá e segue com alerta de temporal até às 11 horas da noite, com vento de até 100 km por hora. Por lá choveu bastante também nessa terça-feira em Guaratuba, o acumulado foi de 78 milímetros. Morretes, 43 e Antonina, 34 milímetros. A gente traz um alerta de temporal para quarta-feira, porque olha só, todo o estado do Paraná
segue nesse mapinha vermelho de alerta, porque toda essa instabilidade, ela vai se reorganizar e volta a ganhar força na região sul, e aí tem previsão de temporal com ventos de até 70 km por hora, podendo causar alagamentos novamente em locais que já sofreram com toda essa chuva dessa terça-feira. Mas como é que amanhece a terça-feira no estado do Paraná? A gente conta para você a partir de agora, porque a quarta-feira amanhece em todo o estado na casa dos 20 graus praticamente. Paranavaí e Maringá com 22, Foz do Iguaçu e Litoral com 23, Curitiba e Ponta Grossa com 19 graus. Quando a gente olha para a máxima, que a gente fala desse calorão e essa onda de calor que segue aqui no nosso estado até sexta-feira, olha só, o calorão. Paranavaí com 32, Londrina e Maringá com 31, Ponta Grossa com 28, Foz do Iguaçu com 26 e a capital deve registrar 27 graus. E como é que fica Curitiba nos próximos dias? A gente conta para você também. Tem previsão de chuva para amanhã, para quinta, também para sexta-feira. A quinta-feira com máxima de 30 graus, sexta-feira com 28 e no sábado a máxima de 26 graus com previsão de chuva e também com 8 milímetros de chuva para o sábado. Claro que a gente vai atualizando você no decorrer da semana aqui no Boa Noite Paraná. A gente agora dá uma olhada em Paranavaí, no noroeste do estado, porque o tempo em Paranavaí mudou. Ontem a gente tinha sensação térmica de 39 graus, hoje, no comecinho da tarde, chegamos à casa dos 30 graus, mas agora não passa dos 21, sensação térmica também, nesse momento, com 21 graus por aqui. É o corpo brigando para se adaptar com essa mudança toda desse clima, né? E claro, esse lindo pôr do sol aqui na região noroeste do estado. Eu volto com você no estúdio, Ellen. Amanhã o Mapa Tempo fica por conta da minha colega Mônica Dal de Londrina. Obrigada, Evandro, pela sua contribuição, pelas informações da previsão do tempo, nos brindando, né, com esse pôr do sol super bonito aí em Paranavaí. Obrigada, Evandro. Bom trabalho para você. Olha só, você sabe que pode participar da programação da RPC quando for acionado pelo Radar RPC. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, baixar o aplicativo, habilitar a sua localização, que quando você for acionado, você pode participar. A chuva foi o destaque. Eu quero que você acompanhe comigo o desabafo do Rodrigo. Quem nunca passou por isso? Veja só. Oi, aqui é o Rodrigo, sou professor de vocês, estou aqui ilhado no centro. Iria para casa, mas pelo jeito... aqui por um bom tempo. E é isso, um abraço a todos e um ótimo dia de trabalho. Rapaz, aquela chuva que cai na hora de ir embora, sabe? Quando você já está batendo o cartãozinho para ir embora, o Rodrigo passou por isso. O Aldecir também viu muita chuva hoje. Boa tarde, aqui no bairro Uberaba. Chuva agora na hora do almoço está bem forte. Muita gente falando da chuva hoje, a Kathleen também de Curitiba com ruas alagadas. Olha só. Pessoal caminhando ali entre, né, a água, né, nas ruas que acabaram ficando alagadas por conta da chuva. Uma chuva que chegou no começo, aliás, no fim da manhã, no começo da tarde, que assustou bastante. A Sabrina também mandou esse vídeo para nós, com a água quase entrando na porta da casa dela ali, né? Uma angústia sem fim do portão para fora, mas de fato uma água que subiu rápido, principalmente no entorno de rios aqui da capital. Em Matinhos, a chuva também assustou moradores. O Roger com J, mandou mensagem aqui para nós, filmando ali o que passou despercebido, né, por muita gente em outras regiões do estado. Aqui na região leste, acabou assustando bastante moradores. Participe do Radar RPC, baixe o aplicativo e você pode também participar do nosso jornal. O inquérito policial militar foi aberto para investigar a conduta dos policiais envolvidos na morte de 2 jovens em Londrina no fim de semana. Depois dessas mortes, manifestações violentas tomaram parte da cidade. Isso foi o que restou do ônibus que levava passageiros para casa no fim do dia. O veículo ficou preso em uma rua de Londrina, bloqueada durante um protesto violento. Os manifestantes também colocaram fogo em pneus. Segundo a empresa, o motorista voltava para devolver o coletivo quando foi obrigado a sair por 2 homens armados. 2 ônibus foram queimados durante os protestos em 25 pontos da cidade. No fim da noite, o transporte público parou de funcionar em Londrina. O Uber estava muito caro para todo mundo. Foi muito caro. Tinha gente que estava cobrando R$60 para ir para casa. As manifestações bloquearam avenidas importantes e espalharam fumaça pelo céu. Esse vídeo mostra o momento em que um homem chega com um colchão para aumentar o fogo em um dos pontos de protesto. Em meio aos atendimentos, uma viatura dos bombeiros foi alvo de pedradas.
quando a gente deslocava, tinha os populares, os manifestantes, que não deixavam a gente chegar no local do combate propriamente dito. E, inclusive, eles demonstravam que poderiam entrar em confronto. Por isso, o apoio da PM foi tão importante. Hoje de manhã, os ônibus saíram quase 2 horas mais tarde das garagens e as empresas colocaram seguranças nos portões. O resultado foi muita gente atrasada e veículos lotados. Muito lotado, ó. Muitos lotados. Isso aqui não te passa mal, né? Não dá, não. 150 policiais militares vieram para Londrina reforçar a segurança. 2 helicópteros ajudaram nas buscas por manifestantes violentos que já foram identificados. Nós optamos por permitir que as pessoas se manifestassem. A manifestação foi herdeira num primeiro momento, nas primeiras horas, depois eles perderam o controle disso. E daí algumas lideranças se colocaram de forma violenta contra a sociedade, contra as pessoas que passavam ali pela região. Isso já está identificado pela Polícia Civil, já tivemos algumas prisões, temos mais pessoas sendo identificadas. O DPEM também está acompanhando as pessoas que usam tornozeleiras, estiveram na manifestação. A Secretaria Estadual de Segurança Pública disse que criminosos se misturaram aos protestos. Em um dos casos, este ônibus foi quebrado e roubado. Novas imagens do último domingo mostram a violência pela câmera interna de outro ônibus que passava pela rodovia. O veículo passa ao lado do ônibus que está cercado. Um grupo de pessoas pede para o motorista parar, mas ele nega. É possível ouvir barulhos que parecem das pessoas batendo no veículo. O ônibus não para e um homem arremessa um pedaço de madeira. As manifestações, que duraram mais de 7 horas em Londrina, foram motivadas pelas mortes de 2 jovens. Segundo a Polícia Militar, eles foram atingidos durante um confronto na noite do último sábado. Os PMs disseram que eles estavam armados e em um carro usado para furtar casas. As famílias de Kelvin dos Santos, de 16 anos, e o Ender da Costa, de 20, questionam a versão da polícia. Os dois trabalhavam juntos em um lava-rápido e, segundo os familiares, saíram de lá para ir a uma distribuidora de bebidas quando foram abordados pela PM. Prestou o carro é errado sim, só para buscar essa bebida e ia voltar para o bairro, ali em cima, né? E na hora que ele foi voltar, que ele virou nessa rua, meu filho foi morto com 10 tiros. Foi uma injustiça que fizeram isso com o Kelvin, porque o Kelvin simplesmente ele era uma criança. Eu sempre ensinei ele a estudar, ele estudava, ele trabalhava. A Polícia Militar confirmou que o carro que estava com eles não tinha alertas de furto ou roubo. Questionado sobre o histórico dos dois, o secretário de Segurança Pública disse que tudo ainda está sendo apurado. Um deles parece que já conta com algumas passagens pela polícia que não tem a ver com o caso, a gente vai apurar o fato, a ocorrência policial. Então isso tudo, como eu te disse, está sendo levantado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. E eu não quero fazer nenhum pré-julgamento antes que termine o inquérito para não induzir alguma conclusão equivocada de ambos os lados. Isso, o caso precisa ser apurado com seriedade, de parte a parte. Boa noite, Paraná vai ao vivo agora até Londrina para trazer para você as últimas informações sobre esses protestos na cidade. A Mônica Dal acompanha direto do ponto em que os ônibus foram atacados no último fim de semana, né, Mônica? Boa noite para você. Oi, Ellen, boa noite a você, boa noite para todos. Como você disse, estamos exatamente nesta rodovia em que 2 ônibus foram atacados no fim de semana e eu reforço que a situação aqui em Londrina já está normalizada, há também esse reforço policial. Eu também reforço informações que vieram ao longo do dia, porque protestos também aconteceram aqui hoje, protestos pacíficos, familiares, amigos e também ativistas, eles estiveram na Câmara Municipal de Londrina e também no Ministério Público. Na Câmara, eles acompanharam a sessão no plenário e colocaram faixas criticando a polícia. A presidência da casa não permitiu que os manifestantes falassem. Depois, eles seguiram para a porta do Ministério Público e as mães dos jovens mortos foram recebidas pelo delegado do GAECO. O delegado afirmou que o grupo vai acompanhar a investigação do confronto e também da conduta dos policiais. Vocês acompanharam na reportagem que o governo do estado enviou, portanto, reforço policial aqui em Londrina.
Uma operação está acontecendo neste momento e viaturas se dividiram pelos bairros. Até helicópteros estão sobrevoando os bairros aqui da cidade, justamente para trazer essa maior sensação de segurança para os moradores e buscar suspeitos desses atos violentos. O secretário de Segurança Pública disse que durante toda essa semana a cidade vai ficar com dezenas de policiais espalhados pelos bairros. Reforço, portanto, que a situação aqui em Londrina está normalizada, principalmente essa situação relacionada aos ônibus que estão circulando pela cidade. A coleta seletiva, que também tinha sido interrompida, já foi retomada aqui para Londrina. A gente continua acompanhando os desdobramentos e também investigações a respeito desses protestos violentos e também do confronto que aconteceu no fim de semana. É isso, Mônica, são coisas que precisam ser apuradas, né? Primeiro, essa abordagem policial precisa, sim, de uma investigação muito séria. O carro não tinha alerta de roubo, eram 2 pessoas, né? A gente precisa saber qual era a situação que levou a polícia a matar uma dessas pessoas com 10 tiros. E a outra questão é que, sim, os manifestantes têm direito de ir às ruas em protesto por essas mortes. O que não pode acontecer são esses protestos violentos que, inclusive, têm colocado em risco a população de Londrina e também de Biporânea, da região norte do nosso estado. A gente segue acompanhando aqui nos nossos telejornais. Obrigada, viu, Mônica? Um policial militar ficou ferido depois de levar uma facada durante uma abordagem contra o tráfico de drogas no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Um dos suspeitos no confronto, um suspeito foi morto e o outro foi preso. O policial foi levado para o hospital. Agora veja essa história. Em Francisco Alves, quase na divisa com Mato Grosso do Sul, a polícia fez uma operação contra uma fraude usando remédios do programa Farmácia Popular. As investigações apontam que 2 farmácias movimentaram R$800 mil em uma cidade que tem menos de 9 mil habitantes, moradores. A quantidade de vendas chamou a atenção da Polícia Federal, que hoje prendeu uma pessoa, apreendeu blocos falsos de receita, dinheiro e carimbos de médicos. Segundo a polícia, os suspeitos cadastravam dados falsos no sistema do programa para receber o repasse do governo federal. A Polícia Federal não divulgou o nome dos investigados. E aqui em Curitiba, a polícia prendeu um suspeito de balear 3 pessoas durante uma tentativa de assassinato no centro de Curitiba, no centro da capital. Segundo a polícia, o homem de 31 anos estava escondido em matinhos, no litoral. O crime foi em novembro do ano passado. O suspeito preso hoje e outro homem desceram de um carro e deram vários tiros. Um idoso, uma turista e um adolescente foram baleados. A gente mostrou essa história aqui no Boa Noite Paraná. Eles precisaram de atendimento no hospital e conseguiram se recuperar. Os 2 homens, entre os 2 homens, um deles seria traficante. Um dos alvos, aliás, seria um traficante. O segundo envolvido no crime já havia sido preso. Infelizmente, morreu hoje em Cascavel a mulher que estava em um apartamento que explodiu. A gente trouxe essa notícia ontem aqui. A principal suspeita é de que houve um vazamento de gás. A Cristiane Guimarães tem os detalhes ao vivo para nós. Oi, Cris, que notícia triste, hein? Boa noite. Muito triste, né, Ellen? Infelizmente, a jovem Jennifer dos Santos, de 31 anos de idade, não resistiu. Ela teve queimaduras de 2º e 3º grau em 80% do corpo após uma explosão no apartamento onde ela morava aqui em Cascavel. A Jennifer foi socorrida por vizinhos que arrombaram a porta e conseguiram retirá-la de dentro do apartamento. Ela foi internada no hospital universitário, permaneceu um dia na UTI do HU aqui de Cascavel, mas o estado era muito grave e ela não resistiu. A irmã de Jennifer confirmou a morte hoje pela manhã e disse que a Jennifer era uma pessoa excepcional, muito carinhosa, muito trabalhadora, era muito protetora, cuidava de todos da família, priorizava a família acima de tudo. O acidente com a Jennifer aconteceu no domingo, dia 16, uma data que já estava sendo bastante difícil para a família, porque marcava 1 ano da morte do pai, falecido no ano passado por problemas respiratórios. A Jennifer era formada em propaganda e publicidade e também tinha um curso como tecnóloga em produção gerencial e também em logística. Ela foi enterrada hoje aqui em Cascavel. Nosso abraço, né, para a família da Jennifer, uma tragédia sem fim, né? Um abraço, Cris, bom trabalho, tá?
O governo do estado relançou o edital de uma licitação para a criação de centros de atendimento ao cidadão em todo o estado. O investimento chega a quase R$1 bilhão. No ano passado, o Tribunal de Justiça suspendeu a licitação por indício de irregularidades. O Tribunal de Contas também recomendou mudanças. No novo edital, o governo estabelece o preço da contratação, que passa de R$ 950 milhões. O governo do estado informou em nota que o edital foi feito em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, da Universidade de São Paulo, e foi relançado depois de adequações sugeridas pelo Tribunal de Contas. O TCE recomendou, por exemplo, que o estado refaça a pesquisa de preços de todos os itens do edital para evitar superfaturamento e também que retire exigências técnicas que, segundo o tribunal, restringem a competitividade com direcionamento a empresas de um mercado específico, sem respaldo de estudo ou justificativa. A licitação quase bilionária foi lançada no ano passado. A intenção é reunir vários serviços públicos em um mesmo local num programa de atendimento ao cidadão do estado, com 14 órgãos e serviços como Detran, Secretaria de Educação, Procon, Agência do Trabalhador e Instituto de Identificação. A empresa vencedora vai administrar 20 unidades espalhadas por 18 cidades do estado. Serviço parecido com o que já existe em São Paulo, batizado de Poupa Tempo. Mas a concorrência parou na Justiça. Em outubro de 2024, o desembargador Rogério Edson, do Tribunal de Justiça, mandou suspender todo o processo. Ele atendeu a um pedido de uma empresa que argumentou que o edital tinha 3 pontos de ilegalidades que prejudicavam a competitividade. O desembargador entendeu que não há prejuízo ao cidadão e ao Estado com a paralisação da licitação. Na decisão, ele afirma que o serviço a ser entregue à iniciativa privada vem sendo prestado pelo Estado e destaca que poderia haver prejuízo na continuidade da licitação, com risco à lisura do processo e um possível resultado em desconformidade com a lei. Na época, o Tribunal de Contas do Estado também apontou irregularidades em 2 relatórios. Segundo o tribunal, há indícios de sobrepreço na ordem de centenas de milhões de reais. O relatório indica que só no item energia elétrica há sobrepreço de quase 36 milhões e meio de reais, porque foi considerado o valor de R$ 3 por quilowatt-hora, enquanto o valor praticado no mercado é de 81 centavos. O TCE também citou a restrição à competitividade em razão de exigências técnicas ilegais. Mesmo com a decisão da Justiça, o governo decidiu relançar, no fim de janeiro, a licitação para criar as unidades de atendimento ao cidadão. A concorrência já tem data marcada, 21 de março, às 2 da tarde. O governo informou que uma das grandes vantagens do programa é a economia aos cofres públicos, centralizando os serviços de maneira mais prática e segura. O Tribunal de Contas informou também em nota que está analisando o novo edital. Depois do intervalo, Sanepar promete mais transparência para moradores se prepararem para a falta de água. Eu queria que pelo menos houvesse um aviso que entra ali no aplicativo, está escrito que não há interrupção. Está desde ontem de tarde sem água. Por mais essa semana, esses 5 dias vai ser necessário e a gente vai divulgar isso um pouquinho melhor realmente para que as pessoas se preparem. E também o julgamento dos acusados de tentativa de homicídio contra um rapaz durante uma briga entre torcidas organizadas. Boa noite, volta já. Madá ficou mexida com o que viu por aí. Eu abri mão do meu amor, que eu sinto pelo João, pra ele ficar mais perto do filho dele, pra ele se envolver com outra mulher. Agora é isso mesmo? E a Vila Cambucá que se prepare. A nova musa vai abalar o carnaval. Com vocês, Rochelle. Quando eu pisar naquela avenida, ela nunca mais será a mesma. Porque vocês não conhecem Rochelle. Hoje, volta por cima.
No Carnaval Amigão, a terça e quarta verde é nota 10 em economia. Confira essas ofertas imperdíveis. Batata doce ou cebola, 99 centavos. Batata extra, beterraba ou banana, 1,99. Alho 100 gramas, limão ou pepino, 2,85. Melão, laranja Bahia ou maracujá, 5,95. Mussarela a partir de 29,90. Papel mili com 12, 14,90. Carnaval Amigão, vem aproveitar. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é com quem contar é ter melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Começou hoje o júri popular de 8 homens acusados de tentativa de homicídio contra um rapaz durante uma briga entre torcidas organizadas do Atlético e do Coritiba em março de 2023. O torcedor do Coxa ficou gravemente ferido. Quem vai trazer as informações para nós ao vivo é o Emanuel Perim. O julgamento ainda não terminou, né, Ema? Boa noite. Boa noite para você, Ellen. Ainda não terminou. Nesse momento, o 6º réu é ouvido. São 8 réus, como você falou, né? E justamente por conta disso, há uma previsão de que esse julgamento vá pela madrugada. Depois dos 8 réus serem ouvidos aqui no plenário, vai ter a fase de debates orais entre acusação e defesa. 2h30 para cada lado. Então vamos contar aí mais 5 horas, ou seja, vai até tarde esse julgamento aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. Vamos relembrar para você que está com boa noite. Foi em março de 2023. Imagens mostram essa briga entre torcedores do Atlético e do Coritiba. Esses 8 réus, eles respondem por tentativa de homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras são motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e também associação criminosa e corrupção de menores. Isso porque tinha menores junto nessas imagens. A vítima, de 28 anos, ficou com sequela nas mãos. Aconteceu no bairro Santa Cândida, pouco antes de um jogo pelo Campeonato Paranaense do Atlético e o São Joséense. Uma briga que repercutiu muito na época, e agora esses 8 no banco dos réus. A gente segue, claro, acompanhando, viu, Ellen? Uma selvageria completa, né, Emanuel? Essas imagens que você acabou de ver aí, que inclusive tiveram que ser borradas porque tinha menores de idade envolvidos nessa pancadaria generalizada aí no Campeonato Paranaense do ano passado. Obrigada, viu, Emanuel? Atualização você vê no Bom Dia Paraná. O Tribunal do Júri em Guarapuava condenou Felipe Leão pela morte da namorada dele, Terezinha Portela Pires. Ela foi morta a facadas em setembro do ano passado. O Lucas Pola, que acompanhou esse julgamento, que começou hoje de manhã, e traz para nós as informações. Oi, Lucas. Oi, Elima, boa noite a você, a todos que nos acompanham. O júri durou todo o dia, começou 9 horas da manhã e terminou há pouco, mas logo depois das 6 horas da tarde. Os 7 jurados se reuniram e decidiram condenar Felipe Leão pela morte de Terezinha Aparecida Portela Pires. A juíza determinou 14 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, além de indenização mínima de R$15 mil para a filha da vítima. A condenação foi por feminicídio qualificado, recurso que dificultou a defesa da vítima. Na época, Terezinha foi encontrada morta em casa pela própria filha. O crime aconteceu no dia 23 de setembro de 2023. O resultado saiu agora, 1 ano, 4 meses e 25 dias depois. Ainda no mesmo dia do crime, a polícia prendeu Felipe Leão. Dentro do carro que ele fugiu, o carro era da vítima, a polícia encontrou uma faca. Ela tinha marcas de 5 facadas pelo corpo. Ele confessou para a polícia o crime, confessou também que deu um mata-leão na Terezinha, mas que não lembrava das facadas porque teria bebido bastante naquele dia. A defesa de Felipe não quis dar entrevista. Ellen. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Você sabe que o combate à violência contra a mulher é uma das principais bandeiras da RPC e do Boa Noite Paraná também, né? Então a gente tem aqui uma campanha que ela é permanente, é uma campanha que se chama Amarelas. Ela está no ar
com uma página que é pensada e formulada para todo mundo, tá? Homens, mulheres, vítimas, testemunhas. A gente traz aqui nessa página orientações, endereços, telefones de contato, de serviços de acolhimento e também de proteção a essas vítimas que muitas vezes nem sabem que estão em um relacionamento abusivo. São vários conteúdos que são produzidos aí em diferentes formatos para você ter muita informação, porque informação é poder. Mesmo que você não seja essa pessoa que está em situação de violência, mas se você conhece alguém, por favor, entre nessa página, divulgue essas informações, porque combater a violência contra a mulher é um dever de todos nós. Em Ponta Grossa, os pais tiveram que buscar os filhos nas escolas antes do horário normal. Por quê? Porque faltou água. E comerciantes já estão tendo prejuízos. Antes das 10 da manhã, os pais receberam essa mensagem avisando que não havia água nos bebedouros, banheiros e na cozinha da escola municipal e que deveriam buscar as crianças depois do meio-dia. Eu escutei você perguntar se ele bebeu água. Sim, e ele disse que não tem água. E não tem água nas casas também, e daí a gente ia ficar como? 4 CMEIs e escolas precisaram dispensar os alunos pela falta d'água pela manhã. A situação só foi normalizada à tarde. Complicado, né? Porque falta de água não dá pra ver, né? Porque tá chovendo bastante. E aonde que tá indo essa água? A Loriane é cabeleireira. Sem água no salão, ela precisou desmarcar todos os clientes. Eu queria que pelo menos houvesse um aviso que entra ali no aplicativo, tá escrito que não há interrupção. Está desde ontem de tarde sem água. De acordo com a Sanepar, com o calorão dos últimos dias, houve um aumento de 25% no consumo, o que fez cair os níveis dos reservatórios. A gente precisa fazer uma restrição na distribuição, que são em grupos distintos a cada dia, cerca de 15% a 20% da população fica com essa restrição de distribuição, a gente diminui a vazão, normalmente aí próximo do horário do almoço, e ela se estende aproximadamente por 12 horas. Restabelece a distribuição e aí em 16, 18 horas as pessoas começam a ter o abastecimento. Então é por isso que a gente reforça o consumo consciente e a utilização e ter a caixa d'água. Moradores de Cambé, perto de Londrina, também enfrentam situação parecida. Irati, na região central, Lapa, Campina Grande do Sul e 4 Barras, na região de Curitiba, também estão com abastecimento comprometido pelo baixo nível dos reservatórios. Pois é, tem que usar água mineral para tomar, porque para banho as coisas não tem. Mas como pode estar faltando água se tem chovido acima da média em Ponta Grossa? De acordo com a Sanepar, o problema não está nos mananciais que abastecem a cidade, de onde a companhia faz a captação de água, mas sim na capacidade de fazer o tratamento dessa água. De acordo com a Sanepar, uma obra de ampliação está em andamento e deve ser finalizada em abril. Por mais essa semana, esses 5 dias vai ser necessário. Enquanto a gente tiver essas altas temperaturas, a gente vai precisar fazer essas manobras. A gente não fecha sempre as mesmas pessoas e nem não é a cidade toda, né? São grupos que a gente vai fechando aí durante a semana. E a gente vai divulgar isso um pouquinho melhor, realmente, para que as pessoas se preparem. Bom, o cantor britânico Sting se apresenta daqui a pouquinho na Pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba. O Sting, que foi vocalista e baixista de uma das maiores bandas dos anos 80. Você aí de casa se lembra? O André Zanfonato mostra ao vivo a movimentação antes do show. Muita gente não quis saber nem da chuva, né, André? É um show esperado por muita gente aqui na capital. Boa noite. Oi, Ellen, boa noite para você, boa noite a todos. Chuva espanta? Nada, o pessoal aqui está aproveitando, está vindo em peso, entrando ainda na Pedreira Paulo Leminski. A gente mostra agora como está a movimentação aqui em frente, um pouco antes já da área de entrada de fato. A todo momento tem gente chegando para acompanhar então o show do cantor Sting, que foi o vocalista e também baixista da banda The Police, uma banda que fez muito sucesso, principalmente nos anos 80. Sting segue em carreira solo, então esse show que acontece hoje aqui em Curitiba é o terceiro dele aqui no Brasil, nessa turnê Sting 3.0. Ele já passou pelo Rio de Janeiro e também em São Paulo, e o pessoal está vindo aqui bastante animado, como a gente pode ver. Ele vai cantar, então, músicas do repertório da carreira solo, mas também os sucessos
que fez aí na época da banda The Police. Esse show começa às 8h30 da noite e aí, importante a gente lembrar, as pessoas que pretendem transitar por aqui, até quem vem para o show de carro, daqui a pouquinho vai ter interdição na região. Também tem alterações em relação ao transporte coletivo, enfim, mudanças já que o curitibano está habituado com os shows aqui na Pedreira Paulo Leminski. Lembrando, então, show 8h30, a chuva nesse momento não está caindo, mas o pessoal está empolgado. A pedreira é um pouquinho mais fresquinho também, geralmente, mas nem isso afasta os amantes aí do rock, do Sting. Ellen, eu volto com você. Obrigada, André, pelas informações. E se você vai nesse show, deixa eu te mostrar como é que está aqui o radar do CIMEPAR, ó. Aqui está indicando que não há mais chuva na capital, o que é um bom sinal, né? Se você está saindo de casa aí para ir no show do Sting, deve cair uma garoa muito discreta ali entre 8 e 9, que não chega nem a ser sentida em todas as partes da cidade. A gente torce para ela não cair na região da Pedreira, mas em outras regiões chove, Norte Pioneiro, região central chove bem. Em Curitiba não tem previsão de chuva para essa noite, tá? Você vê a imagem ao vivo da capital paranaense, bastante gente participando aqui também pelo aplicativo Você na RPC. Marcelino diz aqui que de Guaratuba, ó, diz que choveu muito por lá, enfim, falou da entrega dos boletos do IPTU, né? O pessoal tá na bronca em Guaratuba. A Fabrícia também abre esse pedido, né? Diz que quer mais bueiros, que há uma boca de lobo que sempre se rompe quando chove na região de São José dos Pinhais. E a Josilene participa aqui com uma participação que muita gente já vai se identificar, né? Ela diz que o tamanco foi levado pela enxurrada, que um carro passou na via rápida e que deu um banho nela. O pobre não tem um minuto de paz, um dia de paz. Motorista, se conscientize, passe devagar pelas poças de água para não molhar os colegas que não estão dentro do carro. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite, Paraná. Oferecimento Semanas Premiadas Condor. Eletrotráfico, compre em até 21 vezes. Imóveis Brasília, só aqui tem tudo.